Fala nação, tudo bem com vocês? Canal Soccer Foot Resenha e hoje a gente vai estar trazendo para vocês a repercussão, que a galera da Sport TV estava tendo e comentando sobre a convocação do Tite, convocação da seleção brasileira, galera. Nós tivemos o Pedro, Pedro sendo convocado para a seleção e tivemos também Everton Ribeiro, galera. A galera do Mengão tá jogando muita bola. Só fiquei, um pouco chateado porque o Gabigol não foi para a seleção e o Rodinei, que tava comendo a bola, não foi. Poxa, o Tite tá levando mais um zagueiro, mas não tá levando o Rodinei. Fazer o quê, né? Mas então, galera, deixando os créditos para a Sport TV e vamos que vamos pro vídeo. E eu acho que assim, o Jesus não estar nessa lista não quer dizer que ele esteja mais longe da Copa do Mundo. Para mim, ele segue na mesma situação. Ele continua com as mesmas chances de ir à Copa se ele tivesse nessa lista. Então, assim, acho que o Tite quer mesmo observar, aqui, ó, Firmino, Cunha e Pedro. Eu acho que esses três caras a mesma linha de raciocínio que a minha. A mesma linha de Você acha que o raciocínio Rodrigo tá firme? Os três disputam uma vaga e o Gabriel Jesus vai à Copa do Mundo. Pode anotar, logicamente, se não acontecer uma lesão ou alguma coisa... Cenário de hoje, com o que ele está jogando hoje. Exatamente. Claro. Exatamente. O fato do Tite ter dito assim, eu tenho a fotografia do Jesus no clube e na seleção, eu acho que Se assim... não tiver, não porta-retrato em casa. Já deu um sentimento de que assim, Jesus, calma, assim, não se sinta mais dentro ou mais fora, porque você não está nessa lista, sabe? Então, assim, me pareceu que o Jesus tem muitas chances de ir à Copa do Mundo. E volto a dizer, acho que Pedro, Firmino e Cunha é que estão nessa de oportunidades contra Gana e Tunísia. O Roger acha que dos três vai um. Eu acho que um ou dois, mas com o Jesus. Um só. Com o Jesus. Um deles mais o Jesus, né? O Cunha me intriga, cara. Porque assim, ele fez uma boa Olimpíada, mas é um outro nível de futebol. E era uma grande expectativa para essa temporada, né? O Soares vai embora, ele vai assumir. Ele já estava jogando. Que o plano do Atlético para ele era esse. Sim, que ele já até estava jogando até com mais frequência com o Soares lá, e o Soares muitas vezes no banco de reservas, aí esse ano ele ainda não engrenou. Decolou, né? Dos centroavantes convocados, a gente pode colocar isso aqui no ar, ele é o que tem os piores números. Porém, com a camisa da seleção brasileira, ele foi bem. Mesmo números ruins. Ele foi muito bem contra a Argentina no jogo lá. Foi em Rosário, São Juan. Foi em São Juan. Ele foi muito bem. O jogo que o Neymar não jogou, inclusive. Sim, jogou três moleques. Jogou Vinícius, o Rafinha. Foi Rafinha. Rafinha que tomou a cotovelada do Otamendi. Cunha e Vinícius. Os três foram muito bem. Nenhum dos três afinaram. Três moleques. O pau cantou e ele segurou. Ele jogou muito bem. Agora, realmente, os números do Cunha não são bons. No clube dele. E no clube também não. A gente colocou, assim, dos centroavantes convocados hoje, os números deles no ano, né? Porque para comparar com o Pedro, você tem que colocar o ano, então é desde a temporada passada para quem atua na Europa. O Firmino tem, em 2022, 30 jogos, 8 gols, 5 assistências. Na atual temporada, ele foi titular do Liverpool, tem 7 jogos, 3 gols. Então, ele marcou 3 dos 8 gols dele, né, nesse comecinho de temporada. E num jogo só, né? É verdade. Num jogo só. O Pedro, aliás, o Richarlison primeiro, 29 jogos, contando o fim da temporada com o Everton e esse começo pelo Tottenham. 2 ontem, né? Na estreia dele na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, 29 jogos, 9 gols, 5 assistências. Nessa temporada ele tem 6 jogos, 2 gols e 2 assistências. O Pedro, no ano, é o que tem os melhores números, ele atua no futebol brasileiro, também é bom deixar claro. Ele tem 51 jogos, 24 gols, 7 assistências. E o Matheus Cunha tem 23 jogos, 4 gols, 3 assistências. Na atual temporada, nenhum gol, nenhuma assistência. Eu fui ver os números totais dele no Atlético de Madrid. Dos 40 jogos de que ele participou com a camisa do Atlético de Madrid, só em 9 ele foi titular. Ou seja, ele é um jogador reserva do Atlético de Madrid. 40 jogos, ele participou, mas só em 9 como titular. Marcou 7 gols. E ele precisa de 121 minutos em campo para participar de um gol, ou dando passe ou marcando gol. Então, assim, o desempenho dele no Atlético de Madrid como um goleador não é bom. Eu acho que ele por característica... Desculpa. Não, que o Tite fez durante uma pergunta, perguntaram, assim, com jogadores do passado, assim, daí o Tite meio que fez uma referência ao Pedro como se fosse o Fred,
aquele jogador da última bola, o cara que está lá para aproveitar de cabeça, enfim, um jogador de conclusão. E aí falaram do Cunha, ele falou, não, o Cunha, ele lembrou do Evair, que jogou com ele no Guarani. Isso. Que era um jogador assim que... O que eu discordo totalmente também. do Tite. Muito. Tá bom, Se mas... bobear, o Pedro é muito mais Evair do que o Cunha. Só terminar o que ele falou, para eu só terminar o meu raciocínio, porque o Cunha... nesta comparação do Tite, meio como um Evair, que é um jogador centroavante mais cerebral, que sai, que dá bola e tal, ele pode disputar mais até com o Firmino do que propriamente com o Pedro. É isso? Dentro do raciocínio do Tite, é isso que eu estou querendo dizer, assim, por essa linha de comparação que ele fez. Então, me parece assim que, assim, hoje, se fosse hoje a lista, a convocação, o Pedro estaria, assim, na minha opinião, mais dentro do que o Cunha e do que o Firmino. Sim, também falei isso antes de você chegar. Por conta de características, não é melhor ou pior jogador, pela fase, porque... Para mim, quem vai ser o reserva do Richarlison nessa função de 9. E eu vejo o Pedro na frente do... Agora, ele pode levar o Jesus como 9 também, levar 3. Sim, parece que o Eric está bem alinhado com aquilo que eu penso, né? Com o que eu estou vendo de cenário de seleção brasileira. Você falou que o Cunha é reserva no Atlético de Madrid. O Firmino, ano passado, também a temporada inteira, ele foi reserva, né? Logicamente, jogando um jogo ou outro, mas reserva de jogadores melhores, né? O Luiz e o Salah. E hoje caminha para ser Salah, Luiz e o Darwin Núñez. Sim. Que é o Uruguai, que foi contratado do Benfica. O Klopp já vem sendo cobrado a beça lá na imprensa inglesa. E o Firmino tem um histórico de alto nível no futebol europeu que o Matheus Cunha ainda não tem. Né? O Firmino tem um histórico, o Firmino já tem uma Copa do Mundo, já tem 2 Copa América com o Tite, ele tem um histórico já que o Matheus Cunha está chegando agora. O Firmino jogou muito bem aquela Copa América aqui no Brasil, a de 19 que o Brasil ganhou. Era um ataque com Jesus, Firmino e o Cebolinha. Jesus na direita, Cebolinha na esquerda e Firmino. Sem o Neymar, porque o Neymar estava machucado. Por isso que eu falei que eu enxergo o Firmino como opção ao Neymar nessa função que o Neymar desempenha na seleção brasileira. Não consigo imaginar o Cunha concorrendo, disputando vaga com o Firmino por isso. Eu entendo que é a leitura do Tite, no final das contas é a que interessa. Mas, para minha leitura, o Matheus Cunha concorre muito mais com o Pedro do que com o Firmino. Agora, que o Pedro não tem nada, que o Cunha não tem nada a ver com o Evair, pelo menos do que eu enxergo de futebol, não tem nada. Agora, o homem jogou com o Evair, né? O Pedro tem um quê de Evair. É inteligentíssimo jogando de costas, ele tem golpe de letra, de calcanhar, ele faz a bola rodar, dificilmente ele, apesar de ser grande, ele não gosta do contato físico, porque ele tem essa inteligência e essa velocidade de raciocínio. O Fred gostava, né? Fred também. Não, mas o Fred gostava do contato. Gostava. O Fred gostava de ter a referência. Com toda essa qualidade, nunca jogou uma Copa do Mundo, hein? Quem? O Evair. Mas também a concorrência... Isso que eu ia falar. Se o Evair estivesse hoje aí, né, o Evair... Tá na Copa. Ele concorreu com o Viola para ser reserva do Romário na Copa de 94. Foi Viola e Ronaldinho Fenômeno. O Tite falou sobre o Pedro. Dá uma olhada. E eu me remeti ao primeiro jogo que eu assumi quando estava Jefferson do Botafogo no meu ouvido o tempo todo. Agora essa última era Pedro, no meu ouvido o tempo todo quando andava na frente. Inclusive o Pedro conversando comigo ontem. Ele disse, o Pedro vai? Então, esse era o sentido que a gente compreende esses fatores todos. Um adendo na tua observação, o Pedro já fez parte. Inclusive o Pedro jogou. Inclusive o Pedro estava convocado antes do Richarlison e não veio porque machucou e teve aquele problema no joelho. Então, ele é uma parte integrante dentro desses 50 atletas e essas novas que estão surgindo, que a gente está sempre fomentando a estarem no mais alto nível. Compete a nós, gente, e não é demagogia, é mostrar ao atleta aquilo que ele precisa fazer para estar no seu melhor. Eu, enquanto ex-atleta, eu queria, diga para mim o que eu quero, o que eu preciso para estar no meu melhor. Depois, sim, são as escolhas. Depois, sim, é o nosso papel. Mas compete essa preparação inicial nós estamos. E nisso nós somos extremamente leais a todos eles a dar essa condição. Depois é a escolha. Ele é da vida, ele é do ônus da atividade. Ele está em relação ao Pedro. Pedro, especificamente, ele é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola. É o jogador da conclusão. Ele é o Fred atual. Vamos colocar dessa forma, um jogador que tem a grande capacidade de finalização, tu constrói ou tu pega uma equipe que ela está, e ela também tem um cunho tático, a tua pergunta, uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada, invariavelmente tu tem bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça. Talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o Vélez represente bem aquilo que eu estou dizendo.
O olho dele brilha quando fala do Pedro, cara. Brilha, assim. Pedro tá muito dentro, né? Acho que Pedro tá só se muito acontecer dentro. Lembrando alguma, o histórico que o uma Tite grande... falou do Pedro na seleção, ele ainda era do Fluminense quando ele foi convocado pelo Tite pela primeira vez, aí ele sofre uma lesão séria num jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, já convocado, ele é cortado, o Richarlison é convocado e o Richarlison conseguiu dar sequência na seleção. Depois, já no Flamengo, o Pedro é convocado para os jogos de eliminatória, ele entra num jogo que está encrencado contra a Venezuela, estava 1-0 o Brasil, ele entra contra a Venezuela no Morumbi, numa retomada de eliminatória durante a pandemia, e aí o Pedro joga alguns minutinhos, aí sai, e aí no dia seguinte, treinando, acho que no CT do São Paulo, ele tem uma lesão muscular, e aí é cortado, ele não consegue ir para o outro jogo da seleção, e aí desde então ele nunca mais foi convocado. E tem a questão da seleção olímpica também, que ele é A questão, ele iria para a Olimpíada e tal, o Flamengo não liberou, e o Richarlison foi, e aí arrebentou, né? Cara, Não, quem vai... Foi o Matheus Foi o Cunha. Richarlison, não, o Cunha já seria, o Cunha tem idade. Agora, Mas ó, Pedro também tinha idade. Mas com certeza, porque o Jardine queria fazer o ataque Cunha e Pedro, por isso que eu sei que o Cunha já iria. eu via muita possibilidade do Pedro brigar por vaga de titular, até ver o Richarlison jogar no Tottenham. Tá jogando demais o Richarlison no Tottenham e é o jogador que larga na frente pelo histórico que ele já tem de seleção brasileira, né? O Richarlison é impressionante mesmo, assim, ele parece ser ainda melhor na seleção do que quando joga nos clubes, né? Você lembra, ele contra o Chile aqui, o jogo resolvido, ele entrou, gol. Foi pro jogo em La Paz, 2 gols. Ele faz gol quando ele joga Contra na a Coreia, o último jogo, ele entrou de centroavante, É. o time jogou melhor do que havia jogado no Japão sem centroavante e ele tá jogando, repito, demais no Ele Tottenham. nos últimos 2 jogos dá uma assistência, o Tottenham. Galera, então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado, né? Pedir para você se inscrever no canal também, deixar o like, né? Comentar, mandar suas sugestões, né? E dizer também que tem alguns produtos do Mengão nos links da descrição. Então entra lá, corre lá e confere e adquira já o seu produto do Mengão. No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, galera, e até a próxima.